Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e dizer que nós estamos aqui, mais esta vez, para apresentar aqui algumas informações relacionadas à Escola Bíblica Dominical que nós receberemos daqui a pouco às 10 horas da manhã. Mas agora nós apenas antecipamos para os irmãos e aqueles que participam conosco algumas respostas, da Escola Bíblica que vão facilitar, por certo, o entendimento do assunto por parte dos irmãos e facilitar isso ao entendimento na hora que for transmitido o conteúdo doutrinário da Escola Dominical daqui a pouco. Mas vamos então dar continuidade ao nosso tema da Escola Bíblica, continua ainda como o tema relacionado com o preparo da igreja para o arrebatamento. Então nós estamos ainda nos preparando, o arrebatamento não aconteceu ainda, e nós vamos continuar com esse tema até Jesus mostrar outra, o Senhor revelar outro tema. Mas a nossa base está sendo no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E nós vamos então agora, no livro de Apocalipse, apresentar aqui algumas colocações feitas sobre as 7 cartas do Apocalipse e entre elas agora a carta a Sardes, porque a nossa base bíblica hoje está no capítulo 3 de Apocalipse, os primeiros versículos relacionados com a carta a Sardes. E aí nós vamos então agora apresentar para você as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta, ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 4, cite algumas características da obra do Espírito Santo em nossos dias, no contexto dos remanescentes de Sardes. Muito bem, quem vai nos dar essa resposta vai ser a nossa irmã Júlia Fraga. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em Nova York, nos Estados Unidos. A Júlia, em língua portuguesa, ela é brasileira, vai nos dar aqui uma informação. Júlia, a paz do Senhor Jesus e olha, muito bem-vinda, hein? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Apocalipse 3:4 fala de algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E, de acordo com a história, nós podemos ver que o homem sempre teve boas intenções com o mundo, com a filosofia, com a teologia, mas somente boa intenção não traz a salvação para o homem. Somente com boas intenções a fé deixa de ser algo espiritual e passa a ser algo humano. E os remanescentes de Sardes, que somos nós, a igreja fiel, nós entendemos que o mundo está aí, com os diversos movimentos, com as diversas coisas que eles fazem para atrair novos seguidores, mas nós entendemos, irmãos, que não podemos nos contaminar com estes ensinos distorcidos. Nós entendemos, irmãos, que a ênfase do Espírito Santo é a obediência à palavra de Deus. E quando falamos de Sardes, nós falamos também de avivamento. E este avivamento está acontecendo nos nossos dias. E como nós fazemos para não confundir movimento com avivamento? Somente através da oração, irmãos. A oração é este veículo que nos leva à eternidade e faz com que a doutrina seja aperfeiçoada cada dia em nosso meio. A paz do Senhor Jesus. Amém, Júlia. Estas são as características, da obra do Espírito Santo nos nossos dias. Ou seja, é exatamente a ênfase à obediência à palavra do Senhor, porque Sardes, Sardes é um avivamento que não terminou, continua ainda. E há uma diferença realmente entre o que é um avivamento espiritual e o que é um simples movimento pentecostal. Isso é diferente, porque o avivamento fala de vida, Por isso o texto diz, tens o nome de que vives, mas estás morto. Então isso é movimento. Muito bem colocado na sua resposta aqui. E é isso mesmo, Júlia, é através de oração que nós vamos conseguir manter esse avivamento espiritual feito pelo Espírito Santo no nosso meio. Obrigado pela sua participação, é sempre muito bem-vinda. Muito bem, vamos então à segunda pergunta, e a segunda pergunta ela tem algumas respostas, Nós vamos ver a cada uma delas separadamente, porque a segunda pergunta ela diz o seguinte, vamos ler. Lendo Apocalipse, capítulo 3, versos 1 a 4, identifique as características da obra do Espírito Santo em nossos dias como remanescentes de Sardes, mas só que um detalhe, você vai identificar isso primeiro no verso 1, depois no verso 2, no verso 3 e no verso 4. E quem vai nos dar essa identificação? No verso 1, quem vai nos identificar aqui essa condição da igreja vai ser exatamente o Hugo Mateus. O Hugo Mateus é jovem da cidade de Recife, do grupo de jovens da nossa igreja lá em Recife, do estado de Pernambuco. Hugo, a paz do Senhor, muito bem-vindo.
A paz do Senhor, irmãos. Respondendo a segunda pergunta, letra A da Escola Bíblica Dominical, nós podemos encontrar como característica da obra do Espírito Santo no capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse, quando diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Né? Isso se refere a um cristianismo que está aí fora, que ele só tem vida no nome, mas na verdade suas obras são obras mortas na fé. Como o próprio Senhor Jesus se referiu aos fariseus, ao chamá-los de sepulcros caiados, que por fora são belos, mas por dentro guardam a morte. A obra do Espírito Santo, irmãos, ela é viva porque o seu Criador vive, porque nós somos um corpo vivo pela ação do Espírito Santo em nosso meio, como o próprio Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. A igreja fiel, firmada no Senhor Jesus, ela tem vida. A todos a paz do Senhor. Muito bem, Hugo, essa primeira característica, né, da igreja nos nossos dias, como remanescente de Sardes, ela nos reporta exatamente ao versículo, que é o versículo 1. E é exatamente isso, é um cristianismo que diz que tem vida, mas é vida somente de nome, né? As obras são mortas, como você muito bem colocou no próprio texto. Eu sei as tuas obras, tens o nome de que vives e estás morto. Então a sua colocação foi muito bem feita, até na comparação daquilo que o Senhor Jesus disse, né? Ele falou que os religiosos dos seus dias, eles eram exatamente assim, como sepulcros caiados. E a obra do Espírito Santo não, ela é viva porque Jesus está vivo dentro dela, né? Dentro dela, na religião, ela tem nome de vida, mas dentro dela está morta. A obra não, a obra tem vida porque Jesus está dentro dela, o Espírito Santo, o sangue de Jesus está circulando, muito bem colocado na sua resposta. Jesus disse isso mesmo: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Obrigado pela sua participação, Hugo. Glória a Deus. Muito bem, agora a letra seguinte, ou seja, o segundo verso, verso 2, quem vai nos comentar agora sobre essa característica da igreja dos nossos dias, de acordo com o versículo 2, vai ser o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele é do estado do Espírito Santo, é diácono de uma igreja nossa em Guarapari. Luiz Felipe, sua vez agora, a paz do Senhor. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Contribuindo para a resposta da pergunta 2, a letra B, nós temos que ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Essa igreja era uma igreja que tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Era uma igreja que as obras dela eram imperfeitas. Nós aprendemos na obra que existe a obra de Saul e a obra de Davi. A obra de Davi é uma obra de obediência, é uma obra perfeita. E a obra de Saul é uma obra de desobediência, uma obra de aparência. Saul tinha nome de que vive, mas estava morto. Davi era simples, o restante, né? Mas ele entendeu aquilo que era a vontade de Deus para Israel. E naquilo que ele não pecou, ele foi fiel ao Senhor, e na sua obediência o Senhor fez prosperar. O seu coração era reto. Então, o que nós aprendemos hoje na igreja e na obra é que nós estamos vivendo uma obra do Espírito, onde as nossas obras são perfeitas porque o Espírito Santo tem agido no nosso meio. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Luiz Felipe, realmente essa expressão do texto aqui, né, mostrando a característica de uma igreja que, conforme o próprio versículo diz, né, ela precisa ser vigilante e confirmar aqueles que, essa característica de ser vigilante e confirmar os restantes, ou seja, fortalecer os restantes, ajudar os restantes, isso é próprio realmente é uma característica da obra do Senhor nos nossos dias, né? Na obediência ao Senhor, o Senhor faz a igreja prosperar, como fez Davi prosperar. Muito bem colocada a sua comparação sobre a obra de Saul e a obra de Davi. Então, a obra de Saul representando o que é um cristianismo infiel, que não agradou a Deus, mas a obra de Davi representando a obra do Espírito Santo, que em tudo agradou a Deus. Muito obrigado pela sua participação. Anaim, agora ainda na segunda pergunta, vamos à letra C, ou seja, agora está relacionado ao verso 3, guarda o que tens recebido
e ouvido. E quem vai comentar ainda do estado do Espírito Santo, mas nós vamos agora lá para a cidade de Linhares, no norte do estado, o pastor Jamilson Rodrigues. Pastor Jamilson, a paz do Senhor, companheiro, muito bem-vindo. Você vai fazer alguns comentários, mas nós vamos aproveitar o seu comentário da letra C, relacionado à parte do versículo 3. Amém? A paz do Senhor, vamos lá. Em terceiro lugar, guarda o que tem recebido e ouvido. Versículo 3 que diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não viares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, pastor Jamilson, muito bem colocado, todas as suas respostas, mas nós separamos esta, a da letra C, exatamente para mostrar aí a característica dos remanescentes de Sardes, né? Como eles são recomendados pelo Senhor para guardar, né, aquilo que tinham recebido, ouvido e recebido desde os primeiros tempos da igreja, né? Eles receberam ali, mas isso o Senhor já tinha dado desde os primeiros tempos da igreja. E foi muito bem colocado nesse aspecto, porque agora o maior desejo da igreja é conservar-se, né? É guardar, ou seja, conservar essa bênção do que tem recebido e ouvido. Ouvido porque ouviu da parte do Senhor, recebido porque veio do Espírito Santo. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado, pastor Jamilson, pela sua participação. Amém, irmãos? Agora a letra D, que está relacionada ao versículo número 4 de Apocalipse capítulo 3, onde nós vemos a expressão, tens lá algumas pessoas, ou seja, um remanescente, né? Um remanescente fiel. E aí nós vamos agora para o estado de Minas Gerais, quem vai comentar essa pergunta é o Arnaldo. Arnaldo é diácono, lá de Juiz de Fora. Arnaldo, obrigado pela sua participação, a paz do Senhor, muito bem-vindo, viu? Pode falar. Irmãos, a paz do Senhor. Respondendo à pergunta número 2, letra D, uma das características da obra do Espírito Santo é de nos manter em santificação, de nos conduzir a andar na revelação e de nos manter no corpo, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A paz do Senhor. Muito bem, diretamente de Juiz de Fora, Arnaldo. Muito bem, Arnaldo, realmente essa característica de nos manter em santificação, né? É muito importante de nos manter na revelação do Espírito Santo. E normalmente é sempre um punhado, ou seja, alguns, tem lá alguns. A obra é sempre feita, sempre realizada à custa dos remanescentes, ou seja, aquele pequeno grupo, mas é aquele grupo que o Senhor usa com poder, com graça. Não é uma obra de multidões, mas é uma obra onde essa expressão tens lá alguns que não contaminaram. Isso é mostrando, alguns é a referência aos fiéis, e alguns é a referência a uma igreja remanescente, a uma igreja fiel. Isso é importante, essa colocação na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Agora vamos para a terceira. A terceira pergunta nós vamos ler agora. Ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, versos 3 e 6. Vamos lá. Capítulo 3, versos 3 e 6. Identifica a expressão que define a experiência da obra do Espírito Santo em nosso meio. Isso como remanescentes de Sardes. Vamos identificar, então, a expressão que define a experiência da obra em nosso meio na condição de remanescentes, né? Remanescentes. Quem vai nos trazer essa informação, ou seja, essa resposta, vai ser de lá da Rússia, vai ser a nossa irmã Natasha Moiseenko. Ela é da igreja do pastor lá de Krasnodar, né? A irmã Natasha é o pastor Konstantin Pomogaev, lá da Rússia, muito bem colocada, aquela parte sul da Rússia, né? Próximo ali da fronteira ali com a Armênia. É muito importante ali naquela região, uma igreja ligada a nós, ali um pastor em comunhão conosco, isso é uma grande bênção. Irmã Natasha, a paz do Senhor, a irmã vai falar em língua russa, dando a resposta da nossa pergunta número 3. Мир Божий, братья и сестры, я хочу ответить на третий вопрос. Опыт работы Святого Духа среди церкви как остатка. И вот в третьей главе, в 3 стихе есть такое выражение «Вспомни, что ты принял и слышал, храни».
А в 6 стихе в этой же главе говорится: «Имеющий ухо да слышит». И вот Господь говорит нам, что это не о физическом слухе, а о слухе твоего сердца. Как ты готов слышать голос Духа Святого, как ты жаждешь, хочешь слышать Духа Святого. И тот, кто желает слышать Его всегда, тот да слышит, что Дух говорит церквям. Аминь. Мир Божий. Amém, irmã Natasha, eu vou ler aqui apenas em português, porque algumas pessoas podem ter tido dificuldade de ler a legenda. O que a irmã Natasha disse foi o seguinte: eu quero responder a pergunta 3 sobre a experiência da obra do Espírito Santo em nosso meio como remanescentes. Em Apocalipse capítulo 3, verso 3, ela disse, né? Está dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. E no verso 6 está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. O Senhor nos fala sobre a audição, mas não como sentido humano, mas sobre a audição do nosso coração, sobre como você está pronto para ouvir a voz do Espírito Santo, como você tem sede e deseja ouvir a voz do Espírito Santo. E quem sempre quer ouvir essa voz é aquele que diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A paz do Senhor. Foi a experiência da irmã. A paz do Senhor, irmã Natasha. Muito obrigado pela sua participação. Recomendações especiais ao pastor Konstantin Pomogaev, que tem sido assíduo participante da Escola Bíblica Dominical com toda a sua igreja lá em Slaviansk, na região de Krasnodar. Muito bem, muito obrigado. Muito bem, irmãos, agora partindo para a quarta pergunta, ela é dirigida para as crianças intermediárias e adolescentes. E essa pergunta, ela diz o seguinte, lendo Mateus capítulo 13, vamos ler lá, é a parábola ali da pérola de grande valor, né, de grande preço. Quando diz assim, lendo Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, a pergunta é: o que fez o homem que encontrou a pérola de grande valor? Então nós vamos ter uma resposta, primeiramente, lá da Espanha. E é o grupo de intermediários da nossa igreja lá em Madrid, na capital da Espanha. Depois vamos para Bolívia, na América do Sul, e lá a classe de adolescentes da nossa igreja de Nueva Primavera, lá em Santa Cruz de la Sierra. Nós temos mais de uma igreja lá. Vai também o grupo de adolescentes vai responder. E de lá voltamos para o Brasil e vamos lá para o norte, para Maranhão. Lá no Maranhão, na cidade de Coroatá. Ali o grupo de intermediários vai também dar uma contribuição. Vamos aos 3 vídeos em sequência. Leyendo Mateo 13, 45 y 46, ¿qué hizo el mercader que encontró una perla preciosa? Vendió todo lo que tenía y la compró. La paz del Señor. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. ¿Qué hizo el hombre que encontró la perla de gran valor? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla preciosa que es el Señor Jesús y que es la salvación, la paz del Señor. Lendo Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. O que fez o homem que encontrou uma pérola de grande valor? Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou a pérola de grande valor. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, as crianças intermediários lá de Coroatá, muito bem respondido, né? Ele comprou, ele vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Mas também os nossos irmãos lá da Bolívia colocaram uma resposta muito interessante, porque além de dizer que ele comprou aquela pérola preciosa, aquela pérola representa Jesus, né? E Jesus é a salvação. Bem colocado, né? O nosso grupo também lá de Madrid, os nossos intermediários, muito bem respondido ali na resposta que eles fizeram. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos agora passar para a última parte, aliás, a penúltima parte, né? Que é relacionada ao grupo de acessibilidade. E eles vão responder também a mesma pergunta, mas primeiramente quem vai nos dar a resposta a essa pergunta vai ser lá do estado de São Paulo, o Daniel Yamarra, é uma criança lá da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Depois de Minas Gerais, a Larissa Kathleen, através dos sinais, língua de sinais brasileiro, né, ou Libras,
ela vai nos dar uma resposta lá da igreja de Contagem, cidade de Contagem, lá no estado de Minas Gerais. Vamos então às duas participações. Ele vendeu tudo que tinha para comprar o jardim que tinha pérola de grande valor. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos à pergunta agora da acessibilidade. A pergunta número 5, a quinta pergunta. Então, a pergunta nos diz o seguinte: lendo Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46, o que o homem fez depois que ele encontrou aquela pérola de grande valor? Vamos lá responder? Quando o homem ele encontrou aquela pérola de grande valor, ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola. E nós não somos diferentes. Nós temos a salvação, que é o nosso grande valor. A nossa pérola é muito importante. É o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém, Larissa? É exatamente o homem que encontrou a pérola de grande valor. Ele vendeu tudo o que tinha, comprar aquela pérola, e nós também somos diferentes, ou seja, nós temos a salvação, nós temos o grande valor, isso mesmo. A nossa pérola é muito importante, ela é valiosa para nós, porque é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Muito bem colocado na sua resposta. Gostei também da participação lá do Daniel. Daniel, que bom essa participação sua, né? Você pôde responder sozinho, né? Que ele vendeu tudo quanto tinha para comprar o jardim que tinha pérola de grande valor, né? É a visão da criança, né? Olhando assim, ele é criança, né? Olhando assim as coisas, um jardim onde ali havia pérola. Muito bem colocado na sua resposta. Não está errado não, está certinho. Glória a Jesus. Agora, irmãos, a última parte, que é aquela relacionada às nossas crianças da primeira classe da igreja, que é aquela de 0 a 3 anos de idade e que também inclui as irmãs gestantes. E nós vamos ter então aqui duas participações. O primeiro bebê que vai falar é o nosso irmão, o Samuel Azaf. O Samuel lá de Fortaleza, no estado do Ceará. Aí depois vamos também para o Rio Grande do Norte e a Cecília, aliás, quem postou o vídeo chama-se Cecília Rubner. É lá de Natal, no Rio Grande do Norte, mas não temos certeza se está relacionado ao nome das duas crianças, a criança e o bebê que estão ao lado. Mas vamos ver o vídeo e vamos ter conhecimento das respostas deles. Samuel, respondendo à pergunta de crianças, lendo Mateus 13, 45 e 46. O que fez o homem que encontrou a pérola de grande valor? O homem vendeu tudo que tinha para comprar uma pérola. Bem, assim diz em Mateus 13, 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Samuel, o que a gente faz com a pérola de grande valor? Guarda no nosso coração. Lendo Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46, o que fez o homem que encontrou a pérola de grande valor? Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. Papai, Papai, Senhor Jesus. Amém. A resposta maravilhosa vinda lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? Que na verdade a palavra ali está muito relacionada a exatamente aquilo que fez o homem que encontrou a pérola de grande valor. Ele vendeu tudo que tinha e ele comprou aquela pérola, né? Agora, foi muito importante ali a presença do bebê, né? Ali em Natal, né? A bebezinha falando ali de uma forma tão maravilhosa, né? Comprar aquela pérola. Não sei se é exatamente isso que ela falou, mas pode estar certo, irmã. Quem sabe o que você falou é o Senhor Jesus. Ele conhece essa linguagem, a linguagem que partiu do seu coração, né? E é muito importante nessa idade poder esforçar para falar uma coisa. Às vezes a gente não entende, ele está balbuciando, mas Jesus entende. Isso é que é o mais importante. E o Azaf, que maravilha a sua colocação, muito bem feita aí, né? Com relação ao Samuel, né? Samuel Azaf. O Samuel colocando ali
muito bem que o homem vendeu o que tinha, comprou aquela pérola. Interessante, o lugar de guardar a pérola, né, Samuel? Isso é que é bacana, né? Ele guarda no coração, e você falou isso colocando a mãozinha na altura do peito, do coração. Muito boa essa participação sua, que Deus abençoe, glória a Jesus. Muito bem, irmãos, chegando assim ao final desta primeira parte da Escola Bíblica Dominical, nós aguardamos para que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, possamos entrar com o assunto doutrinário da Escola Bíblica, e você, nosso convidado, permanece conosco no nosso canal do YouTube para daqui a pouco participar do conteúdo doutrinário da Escola Bíblica Dominical. Amém? Deus abençoe a todos, então, com a paz do Senhor Jesus.